Há muitas vozes neste mundo que nos dizem o que queremos ouvir, mas não traduzem a verdade que vem de Deus. Buscando a verdade da Palavra de Deus, com disposição a fazer a sua vontade, vivamos a nossa fé com renovado vigor e compromisso, abertos à ação do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Jeremias. Nesse mesmo ano, no início do reinado de Sedecias, rei de Judá, no 5º mês do 4º ano, disse-me o profeta Ananias, filho de Azur, profeta de Gabaon, na casa do Senhor e na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Ainda 2 anos, e eu farei reconduzir a este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou deste lugar e transferiu para a Babilônia. Também reconduzirei a este lugar Jeconias, filho de Joaquim e rei de Judá, juntamente com toda a massa de judeus desterrados para a Babilônia, diz o Senhor, pois eu quebro o jugo do rei da Babilônia. Respondeu o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava na casa do Senhor, dizendo: Amém. Assim permita o Senhor. Realize ele as palavras que profetizaste, trazendo de volta os vasos para a casa do Senhor e todos os deportados da Babilônia para esta terra. Ouve, porém, esta palavra que eu digo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que existiram antigamente, antes de mim e antes de ti, profetizaram sobre guerras, aflições e peste para muitos povos e reinos poderosos. Mas o profeta que profetiza paz, esse somente será reconhecido como profeta que, em verdade, o Senhor enviou quando sua palavra for verificada. Então o profeta Ananias retirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou-o. E disse a Ananias, na presença de todo o povo: Isto diz o Senhor: deste modo quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, dentro de 2 anos, livrando dele o pescoço de todos os povos. E foi-se pelo seu caminho o profeta Jeremias. Depois que o profeta Ananias havia retirado o jugo do pescoço do profeta Jeremias, dirigiu-se novamente a palavra do Senhor a Jeremias. Vai dizer a Ananias: Isto diz o Senhor: quebraste um jugo de madeira, mas em seu lugar farás um de ferro. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: pus um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e lhes serão de fato submissas. Além disso, dei-lhe também os animais do campo. Disse ainda o profeta Jeremias ao profeta Ananias: Ouve, Ananias, não foste enviado pelo Senhor, e contudo fizeste este povo confiar em mentiras. Isto diz o Senhor: Eis que te farei partir desta terra. Morrerás este ano, pois pregaste a infidelidade contra o Senhor. Naquele ano, no 7º mês, morreu o profeta Ananias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ensinai-me a fazer
pois eu confio em vossos justos julgamentos. Ensinai-me a fazer vossa vontade, que se voltem para mim os que vos temem e conhecem, ó Senhor, vossa aliança. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Meu coração seja perfeito em vossa lei, e não serei de modo algum envergonhado. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Espreitam-me os maus para perder-me, mas continuo sempre atento a vossa lei. Ensinai-me a fazer vossa vontade. De vossos julgamentos não me afasto, porque vós mesmo me ensinastes vossas leis. Ensinai-me a fazer vossa vontade. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, na primeira leitura, temos um confronto entre os profetas Ananias e Jeremias. As palavras de Ananias são de paz e de prosperidade iminentes, enquanto que as do profeta Jeremias são duras, mas revelam a verdadeira palavra de Deus.
Essa leitura nos alerta a ouvirmos com cuidado os conselhos que nos alcançam. Muitas vezes, aquelas palavras que mais condizem com o que achamos que precisamos ouvir não são as palavras que vêm de Deus. Há momentos que sim, mas há outros em que a palavra de Deus nos desafia, chamando-nos ao arrependimento e à mudança de direção, o que nem sempre é fácil. Neste dia, peçamos ao Espírito Santo o dom do discernimento para ouvir a vontade de Deus para a nossa vida e para que saibamos cumpri-la, como cantamos no Salmo 118. Que o Senhor nos afaste do caminho da mentira. No Evangelho de hoje, temos a passagem em que, depois de curar os doentes, Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes e alimenta as multidões. Aqueles pães e peixes eram tudo os que os discípulos tinham. E mesmo diante de tão pouco, Jesus ainda lhes diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Ao trazer aquele pouco diante do Senhor, aquele pouco se multiplica e sacia a fome de todos. Irmãos, muitas vezes podemos pensar que os nossos dons não são suficientes para os oferecermos ao Senhor. No entanto, o que a liturgia nos diz hoje é que ao apresentarmos ao Senhor o pouco que temos, desse pouco Ele fará grandes feitos. Coloquemos os nossos dons no altar do Senhor e abracemos a nossa vocação. Assim como os discípulos de Jesus, coloquemo-nos a serviço. Como Jeremias, sejamos corajosos em proclamar a verdade de Deus. Como cantamos no Salmo, continuemos a buscar constantemente a orientação de Deus em nossas vidas. Senhor, fazei-nos instrumentos da vossa paz. Santa Maria, rogai por nós. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz.